Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Eu estou aqui com meu amigo Vinícius, ele colocou o nome de Mirocast, e a ideia dessa nova forma de comunicação é continuar levando para vocês uma informação de qualidade, de maneira bastante objetiva, descontraída, atinja o maior número de pessoas possíveis, pessoas eventualmente que não conseguem passar comigo. Então eu estou aqui com o meu amigo Vinícius, é um amigo já de longa data, se tornou irmão. O Vinícius é especialista nessa parte de marketing, é farmacêutico, empresário, e nós vamos estar batendo um papo sobre vários assuntos de maneira extremamente descontraída e objetiva, no sentido de te informar. Bom dia, Vini. Seja Olá, bem-vindo ao bom nosso primeiro dia. Mirocast. É isso aí, Mirão. Você tá virando garoto propaganda, rapaz. Mirão, bom, em primeiro lugar, quero te dar os parabéns pelo que você tem feito ao longo desses anos, né? Eu acompanho o seu trabalho, eu te agencio nessa área de marketing e o mais bonito é ver que você faz isso de coração. Você nunca permitiu que a gente fizesse ações que fossem puramente marqueteiras, nunca. Você tem no seu coração, desde que você nos procurou, que você gostaria de levar o seu conhecimento para mais pessoas. As pessoas que estão no Nordeste não conseguem vir para São Paulo, por exemplo, para fazer uma consulta com você. E você sempre deixou isso muito claro. E aqui, na verdade, a gente tem mais um canal que vai dar oportunidade de você levar o seu conhecimento da medicina para mais pessoas que vão poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Evidentemente. Até porque eu, como farmacêutico e filho de médico cardiologista, eu desde muito cedo aprendi que, como já dizia nossas avós, prevenir é muito melhor do que remediar. Então, se você leva conhecimento de uma forma que as pessoas possam prevenir doenças, né? Isso é muito bom, então parabéns. E eu não tenho dúvida que esse canal aqui vai ser um sucesso, né? E quem te viu e quem te vê. Porque quando eu conheci, eu vou contar, viu? Quando eu conheci o Altamiro, nem Instagram ele tinha. Ele falava que era um dinossauro da tecnologia. Acho que continua um pouco. Viu? Até pouco tempo atrás ele tinha um iPhone 8, 9. Eu nem sei como é que funcionava o iPhone dele. Mas enfim, você é a prova viva que dá para evoluir e a gente não pode mais deixar de lado esse mundo da tecnologia, né, Miro? Mas vamos lá então entrar no nosso bate-papo aqui. Como a gente está falando de prevenção e é o nosso primeiro podcast em formato de vídeo, eu queria te perguntar o seguinte. Você está no consultório direto atendendo mulheres, né? Ginecologista, especialista na área de oncologia. E você lida muito com alegrias, tristezas, boas notícias, más notícias. Eu queria falar um pouco de prevenção, de saúde, queria falar um pouco de exercício físico, mas queria que você começasse contando o que mais aparece, o que costuma mais aparecer no seu consultório. Se a gente considerar tantos anos e anos de clínica médica, né? Impossível resumir tudo isso num único podcast, mas com tantos anos de clínica médica, o que você vê que mais aparece no consultório como resultado de descuido das mulheres? É interessante que a nossa formação é de ginecologia e obstetrícia. E a minha vida foi sendo encaminhada mais para a ginecologia. Eu faço pré-natal, faço parto, mas em muito menor quantidade. Hoje, o grande fluxo de pacientes do consultório, mais do que oncologia, é endometriose. De longe, endometriose e miomas uterinos. E aí não é muito o descaso da paciente que leva ela a ter endometriose ou ter mioma uterino. É mais pela alta incidência mesmo. Em termos de oncologia, o que a gente tem de ferramenta? É fazer prevenção. Então, toda mulher, geralmente quem começa a ter após ter vida sexual, a gente tem algumas que a gente vê antes, e essa é a faixa etária da infância que eu mais gosto, porque você orienta a paciente desde o começo para tudo. Mas depois que a paciente começa com vida sexual, você faz a prevenção uma vez por ano. Isso é o que eu recomendaria. Sentindo ou não sentindo nada. Então, o ginecologista acaba sendo o grande clínico da paciente, da mulher. Coisa que o homem não tem. Não é? Mas o ideal é começar com que idade? Aquela mãe que está assistindo a gente, que tem filho adolescente, menina novinha, a partir de que idade que é recomendado ir no ginecologista? Antes de começar a vida sexual. Então, eu estou com uma filha, por exemplo, com 15 anos, já estou cheirando ela, entendeu?
Começou a namorar, faz a prevenção para tomar, como eu disse há pouco, a vacina de prevenção para o HPV, para que seja instituído um método contraceptivo antes de começar a vida sexual. E pasme você, com toda essa facilidade de informação, com toda essa parafernália de informação, essa quantidade de informação, ainda acontece muito gestação não programada, infecções de transmissão sexual. Isso é inconcebível. Tá bom, na minha época, eu estou com 58 anos, na minha época de 17 anos, a informação não era tão fácil assim. Hoje qualquer um tem. E apesar disso, o que se verifica na prática não deixa acontecer. E os homens dão vontade de bater, porque os caras querem ter a relação sexual não sabendo se a mulher está fértil ou não, se tem problema irresponsável, ou não. né? Não, sem nenhuma proteção. Aí depois corre para a pílula do dia seguinte, faz uso Exatamente. de forma exagerada. E eu costumo dizer, quem manda na vida sexual não é um homem, é a mulher. Então eu sempre oriento a mulher, olha, não abaixe a guarda, não deixe se prevenir. Estabeleça as regras. Não quer, negão, vaza, vai embora. Então a prevenção. É nesse momento que eu orientaria, olha, começa a passar no ginecologista, antes de iniciar a vida sexual. Claro, vão ter problemas de menstruação irregular desde o início. Há alguns pontos específicos que você começa a ver um pouco antes da infância. Por exemplo, eu tenho uma filha que é adolescente, na verdade está chegando na vida adulta, vai fazer 18 anos. Acredito que ela não tenha tomado a vacina da HPV ainda. Tem que tomar. Então, por exemplo, se você não leva no médico, você não tem esse tipo de informação, né? Enfim. Não é uma informação que é veiculada assim de maneira muito fácil na mídia normal. Comum, que não é do nosso dia a dia, né? Talvez não uma mãe mais informada até vai saber. Mas eu não sou ginecologista, a mãe também não é profissional de saúde, então somos leigos, cada macaco no seu galho, né? Cada um com o seu conhecimento. Da mesma forma que você não vai saber arrumar o motor de um carro. Então... Claro, eu penso assim. Aí você fala, bom, eu estou falando da parte de oncologia. Você vai fazer o Papa Nicolau, você vai pedir uma ultrassom de mama, você vai pedir ultrassom pélvico, exames de sangue. Isso é tranquilo. Conforme alguma coisa alterada ou alguma referência da paciente, você vai aprofundar para cada assunto específico. Do mioma e da endometriose, eu falei que a prevenção, assim, a paciente traz a queixa para você. Então, o mioma, a queixa mais comum é o sangramento descoordenado, de maneira irregular, e a endometriose é a dor, uma dor diferente na menstruação, uma dor muito intensa. Esses são os sintomas mais específicos de mioma e de endometriose, que, como eu disse a você, são hoje é que eu tenho mais comumente me procuro em consultório por esses problemas. E mioma e endometriose, né? O que acontece? Muitas pessoas, eu acredito, às vezes têm alguns sintomas e nem sabe que tem a endometriose porque não vai no médico de forma regular. E o que você comentou uma vez ao ano é o ideal. Uma vez por ano costuma ser. Mesmo sem sintomas. Mesmo sem sintomas. Porque eu acredito que tem a doença. Acredito não. Tem doenças que elas são assintomáticas. São sintomáticas. Ou você pode, às vezes, estar desenvolvendo um carcinoma de forma silenciosa. Sim, né? E sim. o médico ali câncer de pode ovário, detectar. por exemplo. Um câncer de ovário. O câncer de ovário no seu início é completamente silencioso. Então, e nem para você ter uma ideia, nem ir todo ano ao ginecologista garante que ela não vai ter câncer de ovário. O câncer de ovário pode ter uma evolução de 6 meses. Ano passado eu passei e não tinha nada. Como que agora eu estou com um câncer disseminado? Isso pode acontecer. Geralmente em mulheres na pós-menopausa, entende? E quando é identificado um mioma ou uma endometriose, por exemplo, como é que são os tratamentos hoje em dia? A medicina evoluiu muito, né? Vamos falar especificamente de endometriose. É muito comum a paciente chegar no consultório dizendo o seguinte, olha, faz anos que eu tenho essa dor, faz anos que eu refiro esses sintomas e nunca ninguém deu atenção específica para isso. A última ginecologista que eu passei resolveu fazer uma ressonância de mama e aí sugeriu que eu tenho endometriose. E a paciente chega para mim para operar. Bom, o que eu tenho para falar disso? Da endometriose, como é que a gente faz o diagnóstico? Primeiro com os sintomas clínicos apresentados pela paciente, que geralmente são essa dor que eu te falei, exagerada na menstruação. E você lança a mão da ressonância magnética de pelve ou de um ultrassom transvaginal específico para endometriose, que chama pélvico transvaginal, com preparo intestinal.
As imagens, elas sugerem endometriose. Não é que eu tenho endometriose porque a ressonância falou, porque a ultrassom falou. Não, elas sugerem. O diagnóstico de certeza tem que ser anatomopatológico. O que quer dizer isso? Essa paciente tem que ser operada, eu tirar um pedaço daquela região suspeita e a patologia me falar, olha, é isso, é endometriose. Quando você opera, você tira um pedacinho daquele tecido. Da região que da é região, suspeita. vai para o laboratório faz análise daquele tecido, da célula, e aí vai te dizer se eu posso falar, endometriose essa paciente ou tem não. endometriose, entendeu? Então o tratamento é feito, o diagnóstico, aliás, é feito pela sintomatologia clínica, por esses exames de imagem que eu me referi, e depois você vai ponderar se a melhor ferramenta vai ser operar essa paciente ou você submetê-la ao tratamento clínico. Eu já pego um viés muito grande que as pacientes estão com muita lesão, então geralmente elas são cirúrgicas. Você opera, remove essas lesões que você está vendo por laparoscopia, principalmente por cirurgia robótica, pouco por laparotomia, que é a cirurgia convencional aberta, hoje a gente usa muito pouco, a não ser em situações pontuais. E depois de retiradas todas essas lesões, você complementa a ação da cirurgia com um tratamento clínico. Isso é o que a gente costuma fazer. Para a endometriose. Para o mioma, o que acontece? Você também pode fazer um ultrassom e uma ressonância. Geralmente começa pelo ultrassom, que é o exame de screening mais comum, qualquer lugar tem. A ressonância vai te dar um refinamento maior, para você também ponderar, olha, a melhor ferramenta vai ser fazer um tratamento hormonal clínico ou lançar a mão na cirurgia para remover esses miomas e, a depender do caso, remover o útero, inclusive. Beleza. Tirando essas duas incidências, que é o que mais aparece no consultório, você é um desportista, adora esporte, faz um monte de coisa, né? E às vezes até umas loucuras aí. Anda de bike, corre, faz musculação. E quem é mais íntimo de você vê a sua disciplina fanática nisso, toda semana, enfim, quase todo dia. Tirando essas doenças mais incidentes, falando de estilo de vida, o que você vê no consultório e o que você recomenda? A população está envelhecendo, vive cada vez mais, porém, ao mesmo tempo, a gente vive uma vida muito louca. Eu falo que a medicina evoluiu, a gente está vivendo mais, mas a cabeça também está adoecendo mais. Né? Embora a gente tenha como tratar o corpo, a nossa cabeça adoece mais. Pelo menos a minha visão do mundo atual, né? Muita loucura, muito trânsito, muita correria, muito trabalho, muita mídia social. Enfim, as doenças como depressão, por exemplo, eu vejo aumentar muito. E aí eu queria que você falasse então um pouco sobre qualidade de vida. Bom, e quais são os seus segredos, né? Suas recomendações como médico. Essa sua colocação eu acho que é a mais importante de todas. Eu vou começar falando de uma coisa muito simples. Sem saúde não tem vida. Então, todos nós somos comidos pelo trabalho. Todos nós. Então, todos nós temos rotinas loucas, porque precisa ganhar dinheiro, precisa sustentar a família, e eu compreendo tudo isso. Só que não se pode esquecer que se não tiver saúde, nada, a roda não gira. Todas as pacientes que passam comigo, eu pergunto, como é que está a sua vida esportiva? E a maioria das pacientes, e eu compreendo perfeitamente, não fazem praticamente nada. Ou fazem muito aquém do que deveriam. Então tem uma regra simples que eu sempre oriento. Você tem a sua agenda pessoal, imagina, certo? No teu celular com 300 compromissos por dia. Tem nessa tua agenda um horário para você? Vinícius? Não tem. Não tem. A maioria não tem. O melhor horário para fazer esporte é de manhã. Falando da parte orgânica e falando com... em termos de rotina, né? Estrategicamente. Você já tirou da frente. Deixa para a noite e aí de noite você vai para casa vai fazer, e não faz. Não vai fazer. Eu descobri isso pela criação que eu tive, por situações que eu vivenciei pessoais que... Parou, negão, parou. Se você esquecer de cuidar da máquina, ela vai apitar um dia. Das formas mais variadas possíveis. Com depressão, com síndrome do pânico, com burnout, com infarto, com úlcera. De alguma maneira a máquina vai pifar. O que te garante, falando de máquina que a gente gosta, uma maior longevidade de carro e de moto? Manutenção preventiva. O que é a nossa máquina, nosso corpo, que não uma máquina? Se você não cuidar dessa máquina, qual é a maior chance que a gente tem de atingir mais longevidade? Não quer dizer que nem que a gente vai atingir, mas qual é a chance maior? Que nós cuidemos da nossa máquina.
não há como se esquecer disso. Aquela história, não, eu vou dar um gás agora que eu preciso chegar a atingir um patamar econômico financeiro, aí depois eu vou me aposentar, vou ter tempo. Já passou. Saúde é que nem previdência privada. Você vai ter dinheiro lá na frente, vai ter saúde lá na frente, poupando desde agora de maneira sistemática. E se não cuida, a conta chega depois. Vai chegar. De alguma forma, para mim chegou, inclusive. É. Não é? E eu fazia bastante coisa, mas aquela história, você quer abraçar tudo, você quer fazer tudo e vai ratear. Para todas as doenças, a parte psicológica tem ação, tem importância fundamental. A parte orgânica, o equilíbrio orgânico tem contribuição fundamental. Câncer, falando de câncer, endometriose, mioma, tudo está relacionado a um bom funcionamento do corpo. Então, aquilo que todo mundo sabe, tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que fazer atividade física. Todo mundo sabe o que a gente está falando. Quem faz isso na prática, efetivamente? Pouquíssimas são as pessoas. Então, não é nem questão de estética. Eu costumo dizer que a minha colocação é muito mais ambiciosa do que falar de estética. É claro, se você tiver uma atividade física regular e comer bem, a estética está no pacote. Mas o foco é muito mais ambicioso, é saúde. A minha preocupação, por exemplo, eu estou com 46 anos de idade. Como farmacêutico, e eu gosto de estudar e sou autodidata em muitos assuntos, Miro, de tudo que eu tenho lido, visto, artigos científicos, muito se fala da musculação. Porque, não tirando aeróbico, tá? A gente tem que fazer exercício aeróbico e a gente tem que fazer musculação. Mas eu tenho visto muitos estudos, inclusive eu vi um estudo recente e vi alguns profissionais de saúde falando sobre esse estudo, que existe uma correlação entre a qualidade da força na perna dos idosos e demência. Olha que louco, né? Mas por um motivo muito simples. Por que a gente tem que fazer musculação, exercício aeróbico também, mas passou de 40 anos de idade, tem que fazer musculação? Por um motivo muito simples. A cada ano a gente perde uma porcentagem muito grande de músculo. Minha mãe era gordinha, musculosa, né? Minha mãe faleceu lá com 75 anos mais ou menos, mas mirradinha, magrinha, fininha, Miro. Ela ficava muito tempo sentada numa cadeira que não tinha almofada, ela falava, filha, tá doendo minha bunda. Mas porque não tinha músculo ali, não tinha massa muscular. Então, hoje, eu regularmente faço, no mínimo 3 vezes por semana, musculação. E 2 vezes por semana eu faço um exercício aeróbico, como uma caminhada ou um trote leve. Né? Além do que você falou, a musculação, quem que blinda as nossas articulações? O músculo. O músculo. Então, dor nas costas, dor na lombar, por exemplo. Falta de musculação e fortalecimento. Não tem jeito, não tem por onde correr. Agora, eu dou uma boa notícia. Todo mundo fala, ai meu Deus do céu, esse cara chato ficar falando que eu tenho que treinar todo dia. Basta vencer inércia. Que depois flui de uma maneira maravilhosa. É uma coisa boa. Não tem que ser encarado como um peso. Vai te fazer bem. Então é uma boa energia. É um bom hábito. Uma coisa importante, Vini, também seguindo essa tua linha de raciocínio, que eu gosto de dizer é o seguinte, se dorme muito mal atualmente. Muito mal. Os problemas de insônia, de alteração de sono são muito incidentes. Então a atividade física, ela preferencialmente deve ser feita pela manhã. Porque você liga o corpo e depois, durante o dia, você tem toda essa endorfina para ser absorvida e você não vai estar ligado à noite. Você vai estar com pouca adrenalina circulando. Não dá para fazer de manhã, faça na hora do almoço. Eu também acho muito interessante esse horário que você quebra um pouco manhã e tarde. Infelizmente, para mim, quer dizer, eu começo a operar muito cedo, não dá para treinar de manhã. Eu não consigo acordar 4 horas da manhã para treinar, impossível. O meu organismo, ele acorda às 5h30 e ele para 22, não adianta. Cada um tem uma particularidade. E é importante que cada um respeite isso. Por último, fazer atividade física à noite. Então, quem tem, inclusive, alteração de sono, não deve fazer à noite, que você vai ligar. Então, se programe e aí faça o que você programou. Mas ontem eu fui dormir às 3 da manhã e não consigo. Não, você vai para o clube treinar, para a academia treinar. E é lógico, você não vai ser um retardado de ficar puxando o ferro com um peso que você está acostumado. Ou você não vai correr 30 minutos. Você vai fazer algo mais protetivo, mais leve, mas faça. Você não tem que trabalhar mesmo, tem que dormir 3 horas da manhã de fogo. Mesma coisa atividade física. Tem que virar uma obrigação. Eu conheci um personal que ele dizia assim, cara, você treina 1 hora todo dia. Você faz academia 1 hora todo dia.
num dia específico, você só tem 20 minutos, qual que é a atitude natural das pessoas? Ah, não vou. Mas ele fala assim, cara, é melhor você ir e treinar só 20 minutos do que não ir. Você só tem 20 minutos aquele dia? Vai, faz os 20 minutos de academia, porque também, além de ser bom, é uma mensagem que você está mandando para o seu cérebro. Porque senão você se auto-sabota. Esse é o grande problema, as pessoas se auto-sabotam. Ah, hoje eu não vou porque está chovendo. Ah, eu não vou porque só tenho 20 minutos. Isso é auto-sabotagem. A gente fica arrumando uma desculpa para justificar não fazer aquilo que tem que ser feito. Exatamente. E outra coisa que eu digo é o seguinte, você não escova o dente todo dia? Você não vai no banheiro todo dia? Você não come todo dia? Você não toma banho todo dia? E por que você não faz atividade física todo dia? Se o seu corpo é a sua casa. Agora, as pessoas também arrumam desculpa em dizer assim, cara, eu odeio academia. Eu não consigo ir para academia e ficar lá puxando ferro sozinho. É outra desculpa, vou te dizer por quê. Tudo que ainda não se tornou um hábito é ruim. Então, quando você começou a dirigir, era horrível, você não sabia. Você tinha que olhar que marcha colocar, aonde que você coloca o pé no pedal. Era horrível. Depois que você persiste e aquilo se torna algo natural e se torna um hábito, passa a ser algo prazeroso, deixa de ser pesado. Academia é a mesma coisa. Quando você está sedentário e você vai para academia, é um sofrimento. Agora, um mês indo na academia regularmente, de levinho, para você passar a mensagem para o seu corpo, olha, eu vou começar a fazer atividade física, depois de um mês, o seu corpo já começa a reagir. Exato. Passa a se tornar uma atividade prazerosa, ao ponto que, se você não vai, você sente falta. Sim, mas você também não precisa fazer a parte aeróbica em academia, você pode correr fora, você pode andar fora, depois você entra e fazer a parte de musculação. Exatamente. Tudo é possível. Aí as pessoas arrumam desculpas. Eu só falo o seguinte, nunca esqueça que tem que cuidar da máquina. Essa é a mensagem que eu dou. Às vezes eu estou um pouco incisivo e chato, eu paro de falar. Mas você tem que parar de falar também, né? Se a pessoa não vai mudar, a paciência, o problema é dela. Mas não podemos esquecer da máquina. Ô Miro, você comentou aqui da questão de adolescente, de sexo, sem prevenção, sem camisinha. Eu queria que você falasse um pouco disso para eventualmente a molecada que está ouvindo a gente sobre os métodos anticoncepcionais. Sim. E eu vou trazer alguns assuntos que nem todo mundo fala, mas que tem que trazer, tem que falar abertamente. Por exemplo, pílula do dia seguinte, que muita molecada por aí fala, eu vou fazer sexo sem camisinha, qualquer problema usa a pílula do dia seguinte, como se fosse uma bala, né? Então são assuntos que eles têm que ser trazidos e falados de uma forma séria, né? Vini, excelente, e é até bom, porque eu estou bem motivado com esse assunto agora, sempre estive mais, agora mais, que eu tenho filhos nessa faixa etária, um quase 18 e outro quase 15. Primeiro, tem que se conversar em casa isso. Não pode mais ver o filho e não... deixa acontecer, depois deixa ele vir falar comigo. De chamar, de ser aberto. E eu tenho isso com os meus filhos, muito com a minha filha, inclusive. Eu até brinquei com ela, você não vai fazer nada sem falar antes comigo. Não que eu serei médico dela, jamais, mas de orientá-la e já fazer com que ela passe com alguém. O que tem que ser feito? Então, antes de começar a vida sexual, o moleque também, procurar um ginecologista, um urologista, conversar sobre isso, ter essa maturidade. Eu costumo dizer que relação sexual é maravilhoso, só que está muito perto de problema. Então você precisa usar uma proteção mecânica, no sentido, nessa fase de adolescência, no sentido de não pegar doença de transmissão sexual e algum método contraceptivo específico, quer seja a pílula, quer seja... Nesse período, os implantes, não é? Eu não falaria em DIU, porque você não vai colocar DIU em mulher que nunca teve relação por motivos óbvios, e também na fase de adolescência o DIU não é o mais recomendado. Então, de dar uma verdadeira aula para essas pessoas, essa molecada, esse público, eles sabem muitas coisas, mas quando é com eles, fica diferente, entendeu? Então, é importante sim explicar método de barreira, os métodos hormonais, os implantes, como eu falei, tudo que existe. E aí, cada casal escolher o que julga melhor para si. O adolescente não tem muito essa perspectiva, então
Para paciente virgem, por exemplo, que vai começar a vida sexual, o que eu recomendaria? O método de barreira, a camisinha, e o implante subcutâneo, que não é um método que particularmente eu goste muito, porque depois, para tirar um pouquinho trabalhoso, a paciente pode ter sangramento durante o período de uso, são 3 anos, como eu disse. Mas é uma segurança que ela não vai engravidar. Uma gestação nesse momento, ela é catastrófica. Por que ela é catastrófica? Porque a menina, você imagina a menina de 15 anos, 16 anos, que está no primeiro ano do ensino médio. Quem vai cuidar dessa criança? Ela vai arrebentar com a vida dela. Então, isso não pode ser mais colocado de lado. A família tem que conversar sobre isso. E, para isso, os pais precisam da abertura. Se o pai se fecha e a mãe se fecha, é péssimo, porque vai acontecer do mesmo jeito. Vai acontecer do mesmo jeito. E hoje, como conversamos há pouco, ainda o número de infecções por HPV, por HIV e gestações não planejadas é muito incidente. Muito incidente. E tem cabimento isso? Não tem cabimento, mas acontece. Acontece. Então, informação. E falta de conversa. Ou seja, é o que você falou. É a conversa. Tem que conversar abertamente, porque a falta de conversa, um errinho ali, é o que você falou. Detona uma vida, uma menina de 15, 16 anos que tem uma vida pela frente. Claro que ter um filho é algo maravilhoso, mas acho que pode ser planejado no momento certo. Né? Agora, você está falando aí de implante, né, Miro? Tá muito na moda aí o tal do chip da beleza e a galera usando. Eu sei que você faz na clínica implante hormonal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Principalmente dos benefícios e qual é a indicação clínica, né, do implante hormonal. Há que se falar desse assunto, Vini, com muita transparência, pelo seguinte: os implantes têm sido usados de maneira bastante indiscriminados, da maneira não correta. Quer dizer, quando você fala chip da beleza, você usar um hormônio ou um antiestrogênico para a parte estética, isso está errado. Isso não deve ser feito, mas é feito. Enfim, não cabe a mim julgar aqui quem faz ou deixa de fazer, cada um faz o que acha certo e depois assume as consequências. Né? Mas o que tem de correto, de técnico, com literatura científica, com comprovação científica, é você fazer o implante de estrogênio na pós-menopausa, essa paciente que deixou de ter. É outro assunto super vasto, mas falando especificamente dos implantes, o implante é mais uma estratégia terapêutica para você repor hormônios para aquela paciente que não mais os produz, que entrou na menopausa. Menopausa quer dizer a última menstruação, e climatério quer dizer aquele período extenso, que pode durar mais que uma década, que caracteriza a diminuição de função ovariana. Então, o implante visa ser mais uma estratégia para você repor esses hormônios. Nós temos a estratégia dos comprimidos, nós temos a estratégia dos adesivos, nós temos a estratégia dos gels, entendeu? Eu costumo dizer para as pacientes, colocar para as pacientes todos os métodos, com seus prós e com seus contras. O implante tem uma coisa interessante que me seduziu muito, me cativou muito. A gente faz a dosagem hormonal prévia dessa paciente, associa essa dosagem, esses valores de hormônio, juntamente com sintomatologia clínica, com hábitos esportivos. Você coloca essas informações num software e o software te fala, olha, ela precisa de tanto de estrogênio, tanto de progesterona, tanto de gestrinona, sim ou não, e tanto de testosterona. E aí você consegue fazer uma reposição personalizada. Então isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Como eu disse, é mais uma opção estratégica, não é que tem que ser essa. Como farmacêutico, eu avalio sempre a forma farmacêutica e os seus benefícios. Na minha visão, como farmacêutico, é de que o implante hormonal ele é dose única, embora seja personalizada, você implanta embaixo da pele, subcutâneo, e ele faz a liberação slow release, lentamente, né? Você não precisa lembrar de ter que tomar. Para mim, eu vejo uma grande vantagem, né? De você não ter que lembrar de tomar o comprimido ou a pílula todos os dias de hormônio, né? Isso é uma vantagem de usabilidade no dia a dia, né? Sim. Agora, também tem outros aspectos que você tem que considerar. Você tem que fazer um mini procedimento, você tem que anestesiar, você tem que colocar... tem que ser com um profissional competente. Até o final do século passado, ele tinha um preconceito terrível. Eu, particularmente, tinha um preconceito terrível por essa
por você ter que oferecer essa Mas manipulação. é porque o seu perfil, assim, enquanto não te provam cientificamente que é bom, você não vai adotar o método nas suas pacientes. Mas ele já o implante não é de agora, ele é antiquíssimo. Agora, de uns 5 anos para cá, ele voltou com muita força por quê? Pelo bem-estar que ele confere. A minha vivência, eu tenho mais ou menos, eu estou colocando há uns 3 anos, mais ou menos umas 200, 250 pacientes que eu já coloquei. E sempre oriento. Tem homem que faz de testosterona, não tem? Testosterona não. Homem também tem andropausa. Com 65 anos, 65 anos, entra na andropausa. Tem que fazer. E a duração é até 3 anos? Não. Este implante específico dura 6 meses. 6 meses. Você tem que ir redosando e reimplantando a cada 6 meses. É um implante completamente absorvível, não tem silicone, você não tem que ficar tirando depois. Depois dos 6 meses não tem que tirar? Não tem que tirar. Tem outros que duram 1 ano que são siliconados que você tem que tirar a cápsula depois, que é um problema, a meu ver. Mas o que eu costumo orientar para os pacientes? Olha, tem experiência com todas as formas. A pílula há que se ter um cuidado, porque ela pode interferir na impressão, então não são todos os pacientes que podem usar. Mas tem experiência com adesivo, tem experiência com gel, e tem experiência com implante. Depois você vai julgar o que você acha o que foi mais interessante para você. Entendeu? Mas o que eu queria deixar reportado o que mais me chama atenção no implante, comparado ao transderme, comparado com a pílula, com os gels, a sensação de bem-estar que ele confere. Isso é muito palpável. Também libido, mas ainda mais que a libido. O bem-estar. Então, dorme melhor, uma melhor Aí você está falando tanto no homem quanto na mulher. Tanto no homem quanto na mulher. Mas o público feminino é um público que eu atendo mais. A reposição em homem eu faço pouco, por motivos óbvios. Mas isso é o que mais tem me chamado a atenção, bem-estar. Então, e essas pacientes já tiveram experiência com os outros. Quem começa com implante não sai do implante. Agora, queria que você trouxesse um assunto aqui que pode ser que seja um mito ou não. Eu já ouvi 2, 3 mulheres falando que não faz implante, não faz reposição hormonal porque dá câncer. Tem essa fala, não tem? Tem essa fala, popular? Sim. Tem, não é só com a população leiga, a população médica também. Então aqui eu quero deixar bem claro que não é o que eu acho que interessa. Eu vou falar tudo respaldado em literatura médica. O estrogênio, vamos falar do estrogênio primeiro. O estrogênio em si, ele não é causador da atipia, falando especificamente da mama. Então não é o estrogênio que faz a célula transformar-se em célula maligna. Mas se a paciente tem alguma atipia, esse estrogênio pode promover essa atipia mais rapidamente. Você diz uma predisposição. Se ela tem uma predisposição. Por exemplo, se ela teve câncer de mama, paciente que teve câncer de mama, ela não pode fazer reposição hormonal, porque ela pode ser portadora de alguma atipia e eu, em repondo estrogênio, eu posso promover essa atipia mais rapidamente do que normalmente aconteceria. Tá, mas não é que é o hormônio que está causando, ela já tinha predisposição. Você precisa conversar com o paciente, tem 4 situações que você não pode fazer reposição hormonal, quais sejam. Se a paciente tiver tido câncer de mama, se ela tiver tido história de trombose, porque o hormônio pode ter uma tendência protrombótica, embora leve, se ela tem uma insuficiência hepática severa, porque eles são metabolizados no fígado, ou se ela tem uma insuficiência renal severa, porque eles são excretados pelos rins. Nessas 4 situações, a paciente não pode fazer Agora, se a mãe hormonal. teve câncer de mama... Mãe não, a paciente. Quais são as contraindicações relativas? Paciente tabagista, paciente obesa. Então, eu sempre recomendo, olha, precisa fazer atividade física, precisa parar de fumar, entendeu? Porque são fatores de risco somados à reposição de estrogênio, principalmente, pode aumentar fenômenos tromboembólicos. Percebe? E se não há, então, esses fatores de risco, na sua opinião, é muito mais benéfico fazer a reposição hormonal porque vai ter uma qualidade de vida ótima do que não fazer. Qual é o racional da reposição hormonal? A paciente produzia, até entrar na menopausa, até os ovários pifarem, estrogênio, progesterona e testosterona. Se fosse uma droga, algo terrível, nossa raça estaria extinta. E a mulher, então, que passou dos 50 tal, começa a cair a libido, não procura mais o marido. Qual dos 3 hormônios que é responsável por isso? Principalmente a testosterona. Libido, principalmente a testosterona. Na mulher também. Claro. Então a mulher chega lá no consultório, doutor, eu não tenho vontade mais de namorar, tal. Você vai dosar a testosterona, batata, tá baixo. Tá baixo.
estrogênio deve estar baixo também. Os dois são responsáveis. A testosterona é o hormônio precursor do estrogênio. A mulher também tem testosterona. É que em quantidade menor que o homem. Sim. Mas o homem também tem estrogênio, em quantidade menor que a mulher. Mas eu estava falando da reposição, do racional da reposição hormonal. O racional é, se eu produzia algo que me fazia bem até pouco tempo atrás, vamos continuar, eu não produzo mais, vamos repor no sentido de manter a minha qualidade de vida. Então, esse é o racional. Claro, precisa saber o que está fazendo, precisa ter uma boa relação, um bom canal de comunicação com o ginecologista. Isso sendo respeitado e seguido, só vai agregar benefício. Que bom. Cara, Certo? muito legal o nosso bate-papo e espero que tenha mais vezes, né? De novo, parabéns por ser um médico tão apaixonado pela saúde das suas pacientes. A gente vê o quanto você é querido aí nas redes sociais pelas suas pacientes e seguir em frente, né? É isso aí, vamos lá. Bom, os assuntos, a gente deu só uma pincelada, depois a gente faz um por vez, porque senão fica uma coisa assim astronômica, não é? Mas é um prazer e vamos manter isso daí para a gente levar a informação para o maior número possível de pacientes. É isso aí. Deixar um abraço ali pro pessoal nessa câmera aqui que está nos olhando aqui, ó, central. E compartilha, né, Miro? Compartilha o vídeo com mais pessoas, porque você vai ajudar a levar a mensagem para mais mulheres, para mais pessoas a ter qualidade de vida, porque essa não é uma missão só do Miro, né? É uma missão de todo mundo.